Bom dia, pessoal. Vamos mais a uma aula. Hoje nós vamos ter aula de geografia, ok? Nunca mais vocês tiveram, não foi? Então a gente vai ter aula de geografia. Vamos falar sobre o clima, não é? O clima. O que vem a ser clima, né? Mas antes eu vou ler para vocês a fábula do beija-flor. Certa vez houve um incêndio na floresta. Todos os bichos correram apavorados, menos um, o beija-flor. Ele voava do rio até o incêndio, carregando no bico as gotas de água que conseguia. Ao ver aquela cena, o leão perguntou ao beija-flor: Você realmente acha que conseguirá apagar o incêndio sozinho? Carre- carregar apagar o incêndio sozinho, carregando tão pouca água? O beija-flor então respondeu: Não sei se vou conseguir, mas estou fazendo a minha parte. Qual a moral da história? Se cada um fizer a sua parte, o mínimo que seja, estará contribuindo para o bem de todos. Então, se a gente se nós ajudarmos, né, o meio ambiente, se a gente colocar, ao comer pipoca, colocarmos no bolsinho ou na bolsa, né, em algum lugar, não jogar na rua, nós estamos contribuindo para o quê? Um melhor meio ambiente, né? Um meio ambiente menos poluído. Mas se você pensar, não, existe o gari, ele está ali para varrer a rua mesmo, né? Se a gente tiver essa mentalidade, né, de mesquinheza, de prejudicar o nosso meio ambiente, isso não vai contribuir, não é? O beija-flor, ele estava carregando aquela aguinha no bico e era pouco, mas ia contribuir para apagar aquele incêndio. Ele estava fazendo a parte dele. Então, nós, como cidadão, também temos que fazer a nossa parte, procurar conservar o meio ambiente, não é? Seja na rua, seja na praia, seja em qualquer lugar que nós estivermos, nós devemos colocar o lixo no lixo. Devemos evitar estar jogando coisas na rua, nos rios, principalmente garrafas, né? Se a gente está na praia, a gente tem que procurar levar uma sacolinha e colocar o lixo naquela sacola e colocar o lixo no lugar certo, não é isso? Então, gente, com isso você está contribuindo para o bem do meio ambiente. Você está fazendo a sua parte. Não é como ele diz aqui: se cada um fizer a sua parte, o mínimo que seja, estará contribuindo para o bem de todos, né? A gente está nessa luta desse coronavírus. Se a gente procurar sair de máscara, se a gente procurar lavar as mãos, ficar também em casa, né, no momento que precisarmos, então isso vai nos ajudar, né, a combater a essa pandemia e ir embora mais rápido, né, a esse vírus se acabar. Né? Quanto mais aglomeração, quanto mais coisa, mais vai ser pior. Não é isso? Então, vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Eu te agradeço, Senhor, pelos recursos naturais que tu deixaste para nós, para que com ele nós pudéssemos usufruir, Pai. Que como cidadãos, Senhor, possamos contribuir para um meio ambiente limpo, para um meio ambiente saudável, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter essa consciência e preservarmos o nosso meio ambiente, que tu deixaste para nós com tanto amor. Senhor, nos orienta na aula que vamos ter hoje, que tu nos capacite, que tu nos oriente para que possamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Gente, a nossa aula de hoje vai falar sobre clima, não é? E a gente vê que nosso clima, né, nos nossos dias, está um clima o quê? Meio chuvoso, né? Tem dia que chove, tem dia que faz sol, né? Mas o mês de julho, né, todo ano, só este ano que a gente está em aula, né? Mas todo ano é ano de férias. E a gente vê que muitas vezes fica em casa porque está chovendo muito. Então, o mês de julho, né, já é visto como um mês chuvoso. É tanto que tem algumas cidades que tem o festival de inverno. Por quê? Porque é um mês frio, como Garanhuns, como Triunfo. Então, só este ano que não vai ter esses festivais. Porque esses lugares são lugares frios, não é? E até a nossa cidade mesmo. É um lugar frio, não é? Então, isso é o clima, né? Então, o clima ele pode estar um clima quente, um clima úmido, tá certo? Então, aqui diz assim:
Você já parou para pensar sobre o tempo na sua cidade? Há dias em que chove e se é possível sem sentir frio. Quem sente frio? Eu mesmo sinto. Eu sou muito frienta. Há dias ensolarados nos quais sentimos muito calor, né? Tem dia que faz um calor, né? E quando a gente está sentindo muito calor, a gente quer o quê? A gente quer ir à praia, não é? A gente quer tomar sorvete. E quando tá frio, a gente quer o quê? Ficar mais agasalhado, né? A gente quer comer comidas mais quentes, tomar sopa, não é? Por quê? Porque são comidas para poder aquecer a nossa temperatura. Há dias em que a temperatura está bastante amena. Isso acontece porque a Terra é envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera. Então, a atmosfera é o ar que envolve a nossa Terra. E suas condições podem variar em curto período de tempo, como um dia ou uma semana. Chama-se tempo, né? As variações. O tempo hoje, você vê que tem aquela repórter, depois do repórter, né? Aí vem uma pessoa falar sobre o tempo, né? Aí tem lugar que a temperatura tá assim, tá quente, tá frio, não é? Então ali é o tempo. O tempo é as variações das condições atmosféricas. Por isso é comum ouvirmos as pessoas dizerem que o tempo está bom ou o tempo está ruim. Ah, o tempo está chuvoso, o tempo está nublado. Porque nublado é o quê? Não é nem chuva e nem sol, é aquele meio termo. Aí, dependendo do dia. Então, o tempo é isso, como o tempo se apresenta para nós. Já o clima é o conjunto das condições atmosféricas que se repete com frequência durante um longo período de tempo em um determinado local. Então, o clima de toda a região tem seu tipo de clima, né? Aqui no Brasil, nosso clima ele varia muito, principalmente aqui no Nordeste, né? O nosso clima é muito mais quente. Mas se a gente for no Rio Grande do Sul, né, um clima mais frio. Se você for em São Paulo, é um clima frio, né? Aqui no Nordeste, o nosso clima é muito variado, certo? Mas cada região tem o seu tipo, tem seu clima e tem seu período, né? No Brasil, o clima é muito variado. Então, aqui diz assim como apresentando dias muito chuvoso e frio, uma cidade que tem o clima quente, por exemplo, apresenta a maior dos dias ensolarados, né? Então, o Nordeste mesmo, né? A nossa região. É uma região que tem muito sol, né? Que quando o frio vem chegar, a gente já quer logo se aquecer demais, não é? Mas o nosso clima aqui, né, é um clima mais quente, né? Só em algumas regiões que o clima é mais frio, tem alguns lugares, né? Se a gente for em Garanhuns, o clima ele é um clima meio mais frio. Se a gente for em outros lugares que o clima é mais frio, certo? Em Triunfo também é um clima frio. Mas por que isso acontece? Embora pareça estar parada, a Terra gira em torno de si mesma. Lembra? O movimento da Terra que é rotação e translação, não é? Chamado de rotação, que dura aproximadamente 24 horas. E ele é responsável pelo dia e pela noite, né? Então, porque o Sol, a Terra dá um giro em volta de si mesma, né? Então, esse movimento por isso que ele dura 24 horas, não é? E dá origem ao dia e à noite. Na parte da Terra que está sendo diretamente iluminada pelo Sol é dia. E a temperatura são quase sempre mais elevadas do que na Terra, que está sendo iluminada. Ou seja, na parte que é noite, né? Por quê? Quando aqui no Brasil é dia, porque o Sol está batendo, então fica de dia, não é? Então, quando vai dar essa volta, não é? O Sol a Terra vai dando esse giro, né? Vai mudando de posição. Então, o lugar que é dia, né, vai passar a ser noite. E o lugar que é noite vai passar a ser dia. Então, isso vai variar.
de acordo com o quê? Esse movimento que a Terra faz, que é chamado de rotação. Então, gente, na página 38 fala: a Terra também gira em torno do Sol, executando um movimento chamado de translação. Então, translação, ele é um movimento maior, não é? O Sol é como se eu fosse o Sol e ele dá um movimento maior. E esse movimento é chamado de movimento de translação, certo? Que ele vai durar o quê? Um ano, né? 366, 365 dias, certo? Como ele diz aqui, ó, que dura aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano, e é responsável pelas estações do ano, não é? Vocês sabem que as estações do ano é as estações em que o clima vai ser mais quente ou mais frio, não é? Que vai ter essa variação climática. E que as estações do ano é qual? Primavera, verão, outono e inverno. Então, vai ser de acordo com esse movimento de translação, não é? E também aqui na nossa região, a gente não sabe especificar bem essas estações, não é? Quando é primavera, quando é verão. Por exemplo, agora mesmo, né? Julho é mês de chuva, mas tem feito sol, não é? Enquanto alguns lugares, quando é inverno, quando é verão. E o da gente, ele tem essa variação. Por ter o formato parecido com uma esfera, a Terra pode ser dividida em duas metades iguais, chamada hemisfério. Não é? Então, pode ser o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, hemisfério norte e hemisfério sul. Durante a translação, quanto mais próximo o hemisfério estiver do Sol, mais quente será o clima. E quanto mais afastado, mais frio, não é? Então, se a Terra está mais próxima do Sol, quer dizer, fica um clima quente. Quando ele está mais afastado, fica frio, certo? Então, por isso é que há essa mudança de temperatura. Aí aqui tem curiosidade. A Terra leva 365 dias e 6 horas para completar o movimento de translação. Essas 6 horas são acumuladas até formar 24 horas, o que equivale a um dia. Assim, a cada ano, um ano tem 366 dias e é chamado de ano bissexto. Este ano mesmo, 2020, é um ano bissexto. Por quê? Porque fevereiro vai ter 29 dias. Né? No normal, fevereiro tem 28, mas quando acontece essas horas completam um dia, o ano passa a ser ano bissexto. Né? Aqui, resultado no acréscimo do dia 29 de fevereiro. Então, é nesse dia, né? No ano bissexto, é porque o mês de fevereiro tem 29 dias, ok? Então, vamos ver aqui as características das estações do ano, né? Que a gente viu que as estações do ano é primavera, verão, outono e inverno. Então, o que é que vai caracterizar essas estações? O que é que vai diferenciar de uma estação para outra? Então, as estações, na parte 39, as estações duram em média 3 meses. Acontece todos os anos no mesmo período. Cada uma delas possui particularidades. Quer dizer, a primavera é uma estação de quê? Que a gente tem a estação das flores, não é? Apresenta temperaturas agradáveis e é caracterizada pela presença das flores. Né? Então, na primavera, os jardins ficam muito bonitos, ficam muito floridos. Por quê? Porque é caracterizado pela presença das flores. E também, gente, diz que na primavera é onde as pessoas que têm mais problema de cansaço, elas ficam cansadas. Por quê? Por causa do pólen que as flores que solta, então isso o ar fica prejudicado, certo? Então as pessoas que se cansam muito nessa época, isso devido ao pólen que é soltado pelas flores. No verão, né? Todo mundo gosta do verão, não é? Porque é uma estação, suas características principais são os dias ensolarados e altas temperaturas, não é? Então, no verão mesmo, o tempo fica o quê? Muito quente, não é? A gente sua demais, né? Então, nesse período, a gente procura o quê? Colocar roupa mais leve, não é? Roupas não muito quentes. Por quê? Por causa da alta temperatura, por causa do calor que está muito
que é muito grande. Então, é no verão, então a gente quer ir à praia, a gente quer tomar sorvete, não é? Para melhorar o nosso calor. Então, depois vem a estação outono, não é? A estação outono é caracterizada pela queda das folhas das árvores, das folhas das árvores. Também é conhecido como a estação das frutas. Então, no outono, gente, é a época da fruta, é a época das frutas, né? Vocês vão ver que as fruteiras ficam bem carregadas nessa época. E é uma característica, é uma época de frutas. Então, vários tipos de frutas e dá nessa época do outono. Depois vem o inverno, que no caso, era uma estação para a gente estar agora. Então é um período muito chuvoso, certo? Só que na nossa região Nordeste, essa variação climática, ela não é muito definida. No inverno, apresenta a temperatura mais baixa, sendo comum a ocorrência das chuvas. Em alguns lugares, geadas e neve, né? Então, a temperatura fica tão baixa que chega a nevar, né? Aqui não faz isso, né? Mas se você for no Rio Grande do Sul, né, a temperatura fica tão baixa que chega a nevar. Se você for para alguns países também, a temperatura ela fica tão baixa que tem locais que fica cheio de neve, nos Estados Unidos, não é? Então são porque a temperatura fica muito fria, certo? Então, gente, eu vou querer de vocês vocês vão escolher essas 4 estações, uma dessas 4 estações, a estação que você mais gostar, é uma atividade, tá certo? Você vai pegar uma folha, certo? E vai escolher uma estação do ano dessa. Ou primavera, ou verão, ou outono, ou inverno. Uma estação que você mais gosta. E você vai fazer um desenho bem bonito, bem colorido, tá certo? E vai postar para mim, ok? Poste no grupo, que eu quero ver qual é o desenho bem bonito, tá certo? Então, se você escolher a primavera, então você vai fazer uma coisa com bastante flores, muito bonito, com muitas flores, né? Que é o que caracteriza a estação. Se você gosta do verão, então você vai fazer um lugar que tem mar, crianças brincando, certo? Então, crianças tomando sorvete. Se você gosta do inverno, do outono, então você vai fazer as árvores cheias de frutas. Se você gosta do inverno, então você também vai fazer, né, uma pessoa com as roupas características daquela estação, ok? Chuva, então eu quero que vocês façam um desenho bem bonito com as estações do ano que você gosta, tá certo? Então procure fazer, eu não vou dizer, fulano faz isso, não, você vai escolher a sua estação. Vai fazer o desenho, certo? E vai postar para eu ver. Eu quero ver desenho bem bonito, ok? E nossa atividade vai estar no livro de geografia, na página 40 e 41. E no livro de reforço, na página 97. São atividades bem simples, ok? Então vocês terão atividade no livro de geografia na página 40 e 41 e no livro de reforço 97. E vão fazer essa atividade para mim, fazendo uma folha bem bonitinho, tá certo? Bem colorido e postar para eu ver. Eu quero ver quais são os desenhos mais bonitos. Tchau, beijo.